Bem-vindos ao Dalma na Terra. Sustentabilidade, ecologia, consciência espiritual e conexão à Terra é o que os nossos convidados nos trazem hoje. São almas brilhantes que vêm com a sua missão, com o seu propósito de vida, inspirar também outras pessoas e fazê-las brilhar. Bem-vindos ao Dalma na Terra hoje com a Sandra Matos. Bem-vinda, Sandra! É um enorme prazer ter-te aqui hoje, poder ter esta conversa contigo e saber um pouco mais sobre o teu trabalho. E gostaria para que tu te apresentasses aqui para quem nos está a ver e que, como nós falávamos há pouco, tu és tanta coisa e gostávamos muito de saber mais sobre ti e sobre como tu podes trazer aquilo que tu és, aquilo que tu fazes ao mundo. Obrigada, Joana. Primeiro, é um privilégio mesmo podermos partilhar a nossa mensagem com pessoas que nos entendam, né? A gente parece que, na verdade, estamos-nos a conhecer hoje, ao vivo e a cores, mas a conversa começou a fluir e nem estava a gravar, já estava a fluir. E perguntavas-me como é que eu gostaria de ser apresentada e, na verdade, sabes que eu cada vez mais, e é algo que eu trabalho muito quando faço trabalhos na educação, que é, ok, o que é que nós somos para além dos rótulos? Então, na verdade, dizes que sou professora de yoga, ou que trabalho com yoga somático, ou trabalho com as mulheres, ou que faço coaching, ou que trabalho na Escola Baby Yoga Portugal, que no fundo fundei a Escola Baby Yoga Portugal há 18 anos, quer dizer, são tudo partes de mim, não é? São veículos por onde eu vou expressando aquilo que sou e que vou descobrindo, e isto é que é maravilhoso. Vou fazer 49 anos, dentro de poucas semanas, e perceber que ainda me descubro todos os dias novas formas de me manifestar, umas trazem maior realização, outras menos, mas é geralmente nas que me trazem menos realização, que me trazem mais desafio, que eu me descubro um novo veículo para me expressar. E isto é que é maravilhoso. Por isso é que eu te digo, olha, apresenta-me sem rótulos. Exatamente. Azul, não é? Não dá logo uma construção social a quem nos ouve ou quem nos vê e deixar que as pessoas também me descubram. Sim. Eu acho que é mais bonito. É muito bonito. Aliás, cada vez que nós deixamos esse espaço aberto, vem a informação até nós, mais um pouco de nós e até de um processo evolutivo que acabamos por ter e que vamos juntando peças do nosso puzzle. Eu uso muito esta expressão porque é um puzzle interminável, não é? E é um puzzle que cresce e tu começou com o yoga, a tua apresentação no trabalho com os outros, não é? Penso eu que foi assim, com o yoga, através de seres professora de yoga e formadora também de professores, como é que é? Master Yoga Teacher? Exato. É isso? A ver se eu me parto bem a dizer isto. É tipo uma capa, não é? Que às vezes, para algumas pessoas ainda é muito importante, mas para além disso é o quê? Sabes, às vezes vemos tantas pessoas com tantos rótulos que depois têm tantos vazios dentro de si que não os olham. Então, quando nós nos apresentamos segundo algum rótulo, também a outra pessoa que está do outro lado às vezes até se distancia, porque causa resistência, de género, eu nunca vou ser como esta pessoa, porque esta pessoa já fez isto, já tem este curso, e eu gosto de desconstruir isso tudo e nos tornarmos iguais com experiências diferentes, porque isso é que enriquece. E eu, na verdade, sempre fui uma menina que dançar, adorava expressar com o meu corpo e sempre ouvi dizer do meu pai que isso não é profissão, não é isto. Antigamente havia muito aquela coisa, não, tu tens que ser economista, ou tu tens que ir para a parte da medicina, ou tu tens que ser alguém na vida, como se tu já não fosses alguém na vida só pelo facto de teres nascido. É tão incrível, não é? Sim. Eu acho que também as novas gerações já estão a desconstruir isso. Não sei se tu sentes isso porque tu trabalhas muito com mães, com mulheres e com jovens crianças. Aliás, sinto que tu trazes uma função social muito importante. Tudo o que tu apontas no teu trabalho, a liberdade que tu trazes na educação, com responsabilidade, para mim é super inspirador. Então eu muitas vezes vejo os teus vídeos e penso, uau, ou seja, o teu alinhamento ao abrir o espaço para as pessoas serem, para vir uma nova forma de educar, de honrar e de respeitar também a identidade ou a diferença de cada um, acho que é fundamental. Foi os teus filhos que te inspiraram também
Olha, eu costumo... ligaste fazeres estas pontes, pais, filhos? Eu acredito que sim, eu acho que são viagens vertiginosas à escuridão, os nossos filhos. Não são eles que somos nós que, em confronto com a experiência, nos levamos para lugares de escuridão. E isso aconteceu comigo. Portanto, eu não segui a dança, fui realizar o sonho do meu pai em vez de realizar o meu, não é? Menina boazinha, sou filha do meio, portanto, muita coisa aqui envolvida. E foste estudar, fizeste o percurso todo? Fiz o percurso todo, licenciei-me em gestão de marketing, porque era uma das não tinha que nada o meu pai valorizava, não é? Então acabei só por mais tarde, e tive muito sucesso nessa carreira. Quando eu digo sucesso, financeiro. Ganhava muito dinheiro, mas era profundamente infeliz naquilo que eu fazia, não é? Então eu dava aulas de yoga como hobby. O que acontece a muitas pessoas. São felizes nos seus hobbies e infelizes no seu trabalho, onde passamos a maior parte do tempo. E tu disseste o sucesso financeiro, não é? Sucesso financeiro, puro e duro. Confundimos muito, não é? Claro. O que é o sucesso para cada um de nós. Mas eu realmente tinha muito sucesso financeiro, trazia muito dinheiro para casa, mas no final do dia sentia-me vazia. Sentia-me vazia, sabes? Doía cá dentro. E foi precisamente quando a minha primeira filha nasceu, portanto ela fez 20 anos agora em fevereiro, que eu dei de caras com a minha sombra de género. O que é que andas aqui a fazer? Agora que foste mãe, o que é que tu vais fazer com o teu tempo? Mas de que forma é que tu estás a contribuir para o mundo? Mas quem é o teu mundo? Quer dizer, um turbilhão de coisas. Juntando a parte que eu não dormia à noite, porque havia uma grande exaustão da minha parte, a minha bebê não dormia à noite, tinha muitas cólicas, enfim, todo um processo emocional que eu não tinha presente nem consciente, porque repara, fala-se muito de educação física, não é? Nas escolas. Eles são obrigados a ter educação física. Eu acho maravilhoso dar uso ao corpo. Claro que sim. Mas não falas em educação emocional. Muito menos em educação somática. Percebes o que é que o teu corpo está a dizer? Que mensagens e informações os teus órgãos internos, os teus músculos enviam para o cérebro? Que resposta adequada ou desadequada é que o cérebro está a devolver? Isto não é ensinado. Eu tive que ir aprender mais tarde. Porque ganhei uma depressão na primeira filhota. Dizem que os filhos são... a maternidade traz uma porta de morte e renascimento, não é? Porque uma parte de nós morre e vai ter que renascer como outra mulher, não é? Comigo foi isso que se passou. 3 vezes. 3 meninas, portanto, 3 gravidezes, 3 partos, e todos eles me trouxeram uma grande morte. E uma nova Sandra. Mas não por elas, mas por mim, entendes? Eu não vou depositar nas costas das minhas filhas aquilo que é da minha inteira responsabilidade, olhar por muito que doa. Porque agora esta questão também, eu vejo muito isso na escola, não é? Baby Yoga Portugal, que eu fundei, que é, queremos os miúdos zen, queremos os miúdos calmos, queremos os miúdos holísticos. Mas quem é o exemplo dos miúdos? De onde é que parte? Qual é a raiz? O que é que nós realmente temos que tratar e cuidar no adulto para a criança ser? Porque se calhar a criança não precisa ser arranjada. Sim. Como às vezes achamos. Focamos a atenção na criança quando todos os exemplos que ela vai buscar e todas as programações vêm dos pais. Dos pais e depois... E da sociedade e dos professores, ou seja, nós estamos a construir estas crianças e a tentar remediá-las e muitas vezes a dar medicamentos para a ansiedade, para o déficit de atenção, etc. E porque é que eles são assim, não é? E perguntar-nos porquê. De onde é que isto vem? Há quanto tempo é que isto existe? Quando uma hiperatividade, nos anos 60, não existia sequer o nome. Claro. E nós no nosso tempo poderíamos lá ter destas coisas. Não tinhas também. Não éramos vistos o teu corpo de outra forma. Claro. Usavas muito mais o teu corpo do que usas agora. É verdade. Tinhas outro tipo de liberdade. Sim, e esse movimento energético, físico, causava um reequilíbrio a todos os níveis, não é? Sim, claro. Sem dúvida. Esse contacto com a natureza, não é? Não sei se aconteceu contigo, mas eu cresci assim é. na terra, no movimento, a andar de bicicleta, a subir as árvores. Rua durante horas. Às vezes os meus pais não sabiam de mim, a minha irmã ainda mais velha ainda era pior que eu. E isso tudo faz parte de algo que já não vai voltar dessa forma, por muito que nós queiramos, porque mudamos, a humanidade está a evoluir num sentido e nós precisamos de perceber que é do adulto que vem essa raiz, que vem esse espaço. Porque quanto mais, eu tenho esta frase sempre muito bem integrada em mim, que é tudo aquilo que eu curo em mim, eu tiro das costas das minhas filhas.
há coisas que eu não vou conseguir, porque eu sou humana, ainda não tenho consciência delas. E agora as minhas filhas mais velhas, né? Uma tem 20, a outra tem 16 e a outra tem 12. Elas já me dizem. Dizem, que engraçado. Dizem, porque têm essa liberdade. Então são filhas da sua mãe, do seu Exatamente. pai, não é? Elas dizem. Às vezes eu costumo dizer, "Epá, isto às vezes não dá jeito nenhum. Era muito mais jeito, dava muito mais jeito, gente mandar um berro e a coisa ficar por ali. Que era o que eu tinha, não é? Com Claro. os meus pais, não é? Era o autoritarismo, porque é diferente do conceito de autoridade. As minhas filhas, em muitos temas, veem-me como uma autoridade e não exercendo autoritarismo. Sim. Faço-me entender? Sim, completamente. A autoridade vem muito da responsabilidade, vem muito do exemplo. E o autoritarismo não, vem com a manipulação, com a força que é imposta sobre o outro. O medo? O medo que é gerado. Acaba por gerar na criança todo um sistema interno que quer corresponder ao adulto, não àquilo que ela sente e que ela é. Não é? Então, eu acredito que esta forma de olhar, eu chamo-lhe a revolução na educação, ela na verdade ela já existiu. Nós precisamos agora de rebuscá-la, entendes? Olhar por nós, reaprender, porque se eu disser assim, quantos adultos hoje em dia que vão às minhas aulas, que vão aos meus retiros, que eu tenho nas certificações da Escola Baby Yoga Portugal, percebem o seu corpo ao nível somático? Não existe. Entendes? A educação somática é uma coisa que é essencial à nossa compreensão enquanto seres humanos. O que é isto, a educação somática? Para quem não sabe... Então, soma quer dizer corpo. Mas para mim, a educação somática tem esta capacidade de sentires o movimento com um alto nível proprioceptivo. Ou seja, imagina, se eu fechar os meus olhos, eu cerro o meu punho, eu sinto o meu punho cerrado, eu sinto que o meu ombro está elevado, que o cotovelo está dobrado. Então, estes receptores estão a dar indicação ao cérebro de como está o meu corpo no ambiente. Agora, qual é a força que eu estou a exercer? O que é que a minha mão que está fechada diz ao meu coração? Que força é que vem da mão até ao coração? O que é que emana do coração até à mão? Então começas a sentir o teu corpo e que o teu corpo dá-te informação. Um dos primeiros níveis que eu trabalho no yoga somático é a reconexão, é reconectar. É como se tu, assim como ligas o teu telemóvel a uma ficha, quando ele fica sem carga, nós devemos nos religar com este sistema proprioceptivo bem ativo, de perceber, ok, eu estou aqui sentada, eu se estiver a ficar com esta perna tensa, eu vou receber uma informação no meu cérebro, certo? Todas as dores transformam-se ou podem se transformar se não forem cuidadas, se não forem ouvidas, se não forem compreendidas, mais tarde ou mais cedo elas transformam-se, somatizam-se. Por isso é que nós dizemos somatizou. Somatizou o quê? Uma emoção, essencialmente, que não foi compreendida, que não foi olhada e que não foi liberta. E essa somatização, geralmente, o que é que ela degenera? Em doença. Ou pode degenerar em doença. Então, toda a dor traz informação. E se nós, antes da doença, compreendermos a dor e olharmos a dor, o que é que vai acontecer? Nós ficamos muito mais ligados a essa informação, recebemos informação, percebemos como é que podemos agir e, acredito eu, teremos muito menos doenças. Porque para além, não é só somatizar, é somatizar e acumular essa somatização, entendes? E é isso que nós fazemos e ensinamos os nossos filhos a fazer, pelo exemplo. Portanto, não adianta tu teres um espaço seguro onde tu dizes, filho, tu podes ser o que tu quiseres e dizer o que tu quiseres, diz os teus sentimentos, diz as tuas emoções e depois no teu dia-a-dia tu mostras outra coisa aos teus filhos. E é isso que as crianças absorvem. Não é? Mais do que conselhos, elas absorvem exemplos. Então, que exemplo é que eu quero ser para as minhas filhas? Um exemplo na humildade. Ainda hoje escrevi sobre isso. Eu ontem passei-me com uma área, eu passei-me. Ai pá, mas ao final de tantos anos de casados vocês ainda se passam? Claro, felizmente, não claro. é? Senão, que horror, Como é que coisa evoluíam, morta. não é? Exatamente. Senão não tinha graça nenhuma. Mas porquê que a questão aqui não é passar por passar, não é discutir, ele tem um mapa mundo tão diferente do meu, que ele vai para uma viagem sem planos, para um país tipo menos 16 graus, não fez um plano. Eu sou uma pessoa que gosto de planos, que gosto das coisas controladas. Que engraçado. Não é? Que gosto de ter pelo menos o básico assegurado. E ele não. Então à meia-noite ele estava a fazer a mala para viajar hoje às 6 da manhã.
E eu passei-me, percebes? Porquê? Já há muita confusão, com medo, porque ele vai e nem sabe, vai para o desconhecido. E muito cansaço, e comecei a fazer o quê? A berrar com ele. Comecei a bombardear para cima dele e a despejar em cima dele as minhas frustrações. Não é? No fundo, o que acontece muitas vezes em casal. Claro. Ou seja, ele tem uma forma diferente de estar, eu nunca faria aquilo que ele vai fazer, portanto, quem sou eu? O que é que eu tenho que me dar a meter? Entendes? E quando eu comecei a perceber, foi através dos meus sinais corporais. O meu coração pum, 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 pum. Começo com uma sudação diferente e começo a salivar, a ter mais saliva dentro da boca. E eu sei, quando eu tenho estes 3 sinais juntos, o meu sistema nervoso simpático está em alerta total. Então é da minha inteira responsabilidade fazer com que saia desse estado de privação, porque é um estado que te dá 3 respostas: ou lutas, ou foges, ou paralisas. Exatamente. Então é preciso nós compreendermos que isto está sempre a acontecer na nossa vida. Não é por teres um curso de yoga, não é por fazeres meditação, que isto não vai acontecer. Não é por estás casada com o mesmo homem que amas há 20 e tal anos, não é por isso que não vai acontecer. É o que é que tu fazes nessas situações que acontecem. Isso é que vale. Porque estas situações vão acontecer a vida toda. A vida vai nos testar, trazer processos de aprendizagem, desafios, desconfortos, e é nesses momentos que nós, se temos ferramentas, vamos lá ver se somos capazes de as usar, não é? E se não temos, é o que é que eu quero fazer agora? Quero ir buscá-las. Exatamente. E às vezes nós achamos que estão em curso, etc., e às vezes estão dentro de nós. E também já temos essa sabedoria e já recolhemos informação necessária para lidar com as coisas. Acontece muito isso, não é? Nós esquecemos até que temos tudo entre nós, que há muita informação. No cerne da questão, não é? Quando tu geralmente te esqueces, dá-te uma branca, ficas com uma amnésia, porque há amnésias emocionais, inclusive, e tu, ok, o que é que eu faço agora? Eu neste momento, ontem, como eu já estava muito cansada, já era meia-noite e tal, o meu sistema, quando comecei a reconhecer estes sinais, e o meu sistema trouxe-me uma frase, que é uma frase âncora para mim, que diz: o inferno são os outros, mas lembra-te, tu és o outro dos outros. Porque naquele momento o inferno era eu. Entendes? Isso ajudou-me a ir para o meu lugar com humildade. Sim. Quem sou eu para estar a infernizar a vida de um adulto, dono de si? Quero fazer de outra maneira. Quer fazer diferente de mim. Mas isso tu falavas do controle, não é? Porque muitas vezes este movimento de controle é nós sentir, daquela maneira dá-nos segurança. Sim, sim. E viver na insegurança, naquilo que para nós não é a zona que nós dominamos e conseguimos ter um determinado resultado que ambicionamos. Como é que tu geres isto com 3 filhas, com o marido, com os 5 cães, palavras? É com muita humildade. Eu acredito que a palavra é com muita humildade. Porque eu podia estar-te a dizer aqui, não, a gente consegue, com ferramentas, com não sei o quê. Mas às vezes não consegue. Não consegue? Há que ser humilde. São 3 jovens neste momento que eu tenho em casa, cada uma com a sua forma de ler o mundo, já com as suas percepções, não é? E as suas percepções sensoriais, emocionais, corpóreas, tudo para lidar dentro delas e a forma como as expressa em família. Eu tenho as minhas, o Mário tem as dele, somos tão diferentes uns dos outros que para mim não há outra forma a não ser com humildade. Quando eu consigo me colocar neste lugar de humildade dentro de mim, eu consigo respeitar que a lente daquela pessoa com que vê aquilo é diferente da minha. E nem ela está certa, nem eu estou certa. Mas às vezes é preciso colidir, conflito, para eu reconhecer que ultrapassei o limite novamente. Mas sabes que com as minhas filhas, eu acho que isto faz parte mesmo da minha missão, porque quando me perguntam às vezes, mas como é que tu aprendiste a lidar assim com as tuas filhas? Pá, não sei, isto sempre foi muito intuitivo para mim. Acho que já pratiquei isto. Isso veio contigo, por isso é que também é a tua missão, não é? Esta informação veio comigo desta forma. Eu lembro-me da minha filha mais velha, ter para aí uns 12 anos, e ela começar a contar o dia dela, que um professor tinha sido muito injusto na perspectiva dela, e eu nem ouvi o resto, comecei a reagir. Isto realmente, os professores... Bem, e ela disse assim, espera, revirou-se os olhos e disse, pá, lá vem ela com as conversas espirituais. Ficou assim a olhar para mim, já acabaste? E naquele momento eu toquei-me, fui para o lugar do humilde. Eu não deixei terminar, pois não, filha. E ela disse assim, tu nem me deixaste começar. E eu quero é falar, não quero que tu digas a tua opinião. Se eu quiser a tua opinião, eu peço-te. E eu, zit. Muitas pessoas, a minha mãe diria, isso é falta de educação. Mas não, eu pus-me no lugar da humildade e disse,
ela tem toda a razão. Ela estava-me a contar uma experiência dela. Eu não aguentei ouvir, fui depositar a minha sobre a dela e perdi uma boa oportunidade para ficar calada. Então, fiquei em silêncio, ouvi a experiência toda dela e não disse a minha opinião. E ela, mais tarde, passado umas horas, é que disse: olha, relativamente àquele assunto, o que é que tu achas? Eu disse: agora sim, agora eu posso. Disse para mim própria: agora eu posso dar a minha opinião. Agora a minha opinião vai ser ouvida. Foi solicitada. Quantas opiniões nós damos diariamente sobre os nossos filhos, para os nossos filhos, que são totalmente inusitadas, que não foram pedidas e são desadequadas totalmente. Sabes? Então, isto é uma das cenas que eu sempre fiz. Não me perguntes como, está em mim, do género, é tão mais fácil lidar com as minhas filhas dentro deste sistema, onde todos somos iguais. Eu não tenho razão, nem sou mais por ser tua mãe. Tenho mais experiência de vida. Óbvio, podes querer a minha opinião ou não. Também é verdade. Então, sempre que eu ultrapasso o limite, elas põem-me no meu lugar. E isso é maravilhoso. É extraordinário, mas é extraordinário tu teres essa capacidade. Sabes que nós, na espiritualidade dizemos, não é? Dentro no corpo está um corpo de uma criança e lá dentro está um espírito igual ao nosso, não é? Uhum. Mas não esquecemos, e há uma arrogância quase dos pais de tirar o espaço aos filhos para que eles também possam fazer as suas tomadas de consciência, para que eles possam expressar, para que eles também tenham um tempo O tempo deles. de aprendizagem e de tirar as próprias conclusões, porque isso é um processo evolutivo, não é? Que é, ok, eu vivo isto, eu expresso isto, e quando nós estamos muitas vezes a expressar as emoções, a relatar o que aconteceu, nós criamos uma oportunidade para, dentro de nós também, percepcionar que impacto é que teve em nós e o que é que nós achamos que podíamos ter feito e ressignificar até sozinhos as coisas, sem precisarmos tanto destes conselhos e castramos as crianças, tirarmos esse tempo. E isso para mim faz parte da educação somática. A minha filha mais nova, que agora tem 12 anos, ela desde pequenina tinha uma frase que me ajudava muito a pôr neste lugar de humildade, que era: tu não estás no meu corpo. Quando eu assumi algo, ela dizia: tu não estás no meu corpo. E eu, isto não dava jeito, não é? Porque o que dava jeito era eu mandar naquela situação. Era mais fácil, era rápido. Ou porque tínhamos pouco tempo, ou porque tinha 3 para gerir, ou porque já estava com a minha cabeça em água e o mais fácil era eu mandar. Mas ela não aceitava. Ela dizia: tu não estás no meu corpo, tu não sabes o que eu estou a sentir. E é verdade. Isto é pura verdade. Por outro lado, é uma criança que é muito sensitiva e que absorve até aquilo que não é dela. E houve uma vez que ela chegou da escola doente, completamente doente. E eu senti que aquilo não era uma dor de garganta. Não, aquilo trazia algo diferente. E foi através de perguntas, foi através dela sentir o corpo, que ela disse: mamãe, hoje aconteceu uma coisa na escola que eu te quero contar. A professora bateu nas costas de uma amiguinha. E ela parecia que tinha batido em mim. Eu disse: ok. E onde é que tu sentes essa dor? Eu sinto aqui. Depois disse o órgão: ok, então essa dor pertence-te? E ela disse: não, mas é como se fosse minha. Ter um discurso destes, com uma criança de 8 anos, na altura que ela tinha, para mim é das maiores bênçãos que existe, é falar com Deus. Para mim é falar com Deus. Eu estou numa posição de aprendiz total e ela está-me ali. Falar sobre o seu corpo, sobre as suas sensações, aquilo que sente nos órgãos, que cor é que tinha aquela dor, o que é que era necessário para... Às vezes ela não sabe, mas eu não sei, às vezes apetece-me fazer assim ao corpo, então vamos fazer assim ao corpo. Como se estivesse a libertar, sim, voltar à matriz, não é? Queres saber o mais interessante? É um dos exercícios básicos do movimento somático, é o shaking, que é o soltar o corpo. É quando os órgãos têm a oportunidade de, através desta vibração, soltarem as tensões. Eles sabem isso. Os animais sabem isso. Os animais, se entram em choque, o que é que eles fazem nos momentos a seguir? Tremem o corpo. E nós desaprendemos, nós acumulamos, nós ficamos quietas, nós contemos. E é isso que traz as doenças. Esta tal desconexão também do corpo, estamos a falar desde o início. Nos rituais, na importância que têm os rituais e aquilo que tu trabalhas, eu acho realmente fenomenal, porque rituais com sentido ajudam-nos a ancorar à vida. Agora imagina isto nas famílias, fazermos rituais com sentido. Então imagina, a minha filha, ainda há pouco tempo, a filha mais nova, ela é ginasta acrobata. Ela lida com muita pressão e, enfim, nem sempre as coisas correm bem, nem correm como ela gostaria. Mas ela gosta de competir.
por muito que eu diga, filha, vamos cooperar, o novo mundo é cooperação. Ela adora competir. Não, isto está certo. Está certo. Ela para ela está precisa de certo. passar por isto porque precisa. Acabou. Não adianta eu dizer que poderia ser de outra forma. E ela adora competir. Mas magoa-se, tem lesões. Ela é das pessoas com maior ligação ao corpo que eu conheço. Tem 12 anos atualmente. E ela sabe perfeitamente que quando, por exemplo, não consegue falar aquilo que vai na alma dela a uma professora da qual tem medo, porque exerce autoritarismo, ela ganha dores de garganta. Para ela, é algo que ela sabe que isso acontece. E é como o corpo comunica com ela. Ele diz, olha, isso estás a fazer não serve. E agora, 2 lesões que ela teve desde que a época de ginástica começou, e ela, há uma semana, disse-me assim, mamã, eu já percebi porque é que isto não aconteceu. Porque eu estava com medo de fazer o duplo mortal. Entendes? O medo corrói o corpo. O medo traz informação. É uma dor que traz informação. E ela conseguiu interpretar essa informação e dizer, eu já sei. Então, o que é que eu preciso de fazer para ultrapassar este medo sem ferir o meu corpo, sem magoar o meu corpo, sem ter mais lesões? Epá, eu acho isto extraordinário. É incrível. É mesmo incrível. É mesmo incrível. Portanto, falar com crianças, para mim, é ter Deus sempre presente. Mesmo. Esta frase nós vamos ter que a pôr assim bem grande, porque eu acho que é extraordinária. Mas também percebi, porque eu vivia muito, houve ali uma altura, uma fase do meu caminho, que eu dizia, não, eu quero é estar com crianças porque eu não aguento os adultos. Mais uma vez, o inferno são os outros, mas eu sou o outro de alguém, não é? Então, Sandra, se queres realmente chegar às crianças, é com os adultos que tu tens que trabalhar. E como é que tu unes isto no teu trabalho, hoje em dia? Porque eu certifico professores na área do yoga infantil, que na verdade as pessoas muitas vezes pensam que vão aprender só ferramentas para pôr as crianças zen, mas depois é parte de nós é irem. E depois perceber que há toda uma criança ferida dentro desse adulto, que todos nós temos de uma forma ou de outra, precisa ser olhada, precisa ser trabalhada, precisa ser abraçada. E essa criança vai comunicar com as outras crianças. E isto torna todo o trabalho muito mais simples. Tu não precisas de autoritarismo. Se tu tiveres a tua criança bem nutrida, bem acolhida, não quer dizer com tudo resolvido o que está para trás. Ninguém tem, nada tem tudo resolvido, não é? Cada experiência deixou uma marca, um registro em nós. Que rituais é que os pais podem ter com os filhos para ajudar também a trazer, a manter essa ligação que acabamos por necessitar e que nos desprendemos? O que é que tu podias sugerir às pessoas, por exemplo? Olha, eu costumo dizer que pronto, as minhas filhas já são, não é? A mais nova tem 12 anos. E chega aqui um ponto que é importante nós percebermos que, enquanto eles são pequeninos, nós somos tudo para eles. Há ali uma certa idade que os pares e os outros têm muito mais peso sobre as experiências deles e o significado que eles dão às experiências do que nós. E é nessa fase, para mim, entre os 8 aos 10 anos, que é muito importante. Se não tinhas até aí, crias rituais com os teus filhos. Rituais, por exemplo, um para mim, que é, para nós, enquanto família, nós temos um espaço seguro onde todas as vozes são ouvidas. Podemos não estar de acordo. Podemos, enquanto adultos responsáveis, não deixar que elas façam aquilo que elas estavam a dizer. Mas, garantidamente, todas as vozes são ouvidas. E se nós pensarmos no que é que isto pode abrir no coração de todos os intervenientes, é um espaço de humildade. Que eu te contei há pouco uma experiência que a minha filha disse, não, lá vem ela com uma conversa espiritual, porque eu não honrei esse espaço naquele dia, naquele momento. E, por exemplo, para quem nos está a ouvir, porque às vezes parece simples, mas não é tão simples. E os pais, nesta azáfama em tudo o que acabam por viver, e às vezes num desespero, sim. E de pouco tempo. Exatamente, não conseguem ter a estratégia imediata para lidar com a situação. Por exemplo, como é que se pode criar um espaço seguro? Como é que tu poderias sugerir aos pais que nos estão a ouvir criar esse espaço, esse ritual? Sim, para já é importante que desmistifiquemos aqui que não é preciso velinhas, não é preciso incenso, não é preciso ir para um sítio específico, para o pé da natureza sequer. O espaço seguro para ouvir todas as vozes parte de um espaço de dentro de ti de quereres ouvir o outro. Ponto. Sem dares a tua opinião. E este é um espaço muito difícil, especialmente para as mães.
que têm sempre algo para opinar, não é? Nós assumimos muito esse lugar. Que nos cabe a nós, porque também assumimos o peso, a responsabilidade, Claro, nos cabe a claro. nós ter a solução, Sim, nos cabe a sim, nós proteger o outro, sim, nos cabe sim. a nós, ou seja, e acabamos por invalidar Certo. também esse Então, indivíduo. Que completamente. E, aliás, ele nem se consegue expressar na verdade, na totalidade. E às vezes eu ainda ultrapasso esse limite, mas como eu te disse, elas põem-me no meu lugar. E isso é maravilhoso. é o processo. Eu adoro. Um espaço seguro para todas as vozes, onde todas as vozes são ouvidas, é um espaço onde tu te sentas em silêncio. Não é? Temos 2 ouvidos, não é? Então, mais para ouvir e ver, 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca. Então, respeita isso. Basicamente, é isto. E depois, perceber que há um dos princípios que eu passo sempre que eu estou a certificar um novo professor na escola, que é as crianças, os bebés. Falando nos bebés, eles nascem competentes. Eles não são incompetentes. Então eu parto sempre do princípio que qualquer criança com quem eu estou, conhecida ou desconhecida, ela é totalmente competente no seu corpo. Totalmente. Ela é que sabe o que se passa no seu corpo, como dizia a minha filha. Portanto, quando tu partes desse princípio em que ela é que sabe o que viveu, ela é que sabe o que me está a contar, ela é que sabe a opinião que tenho sobre aquilo e eu estou a ouvir. É fácil? Não. Nem sempre é fácil. Mas é possível. Vamos criando este espacinho, abrindo este espacinho e perguntando: queres a minha opinião? E às vezes quero. Ok, então é a minha opinião, não é a verdade absoluta. E isto muda o jogo todo. Muda o jogo todo. Houve uma vez que a minha filha mais velha, agora com 20, me disse assim: epá, vocês nunca tiveram expectativas sobre mim, pois não? Sobre o que é que eu ia ser ou ia seguir? E mal ela sabe que nós tivemos. Claro. Só que tentámos utilizar tudo aquilo que estava ao nosso alcance e praticar o espaço seguro para todas as vozes. Para que não comunicássemos a ela as expectativas que tínhamos sobre ela. Porque nós temos expectativas, não me venham dizer que não. Ai não, eu venho aqui sem expectativas, mas espero que. Opa, isso é uma expectativa. Não é? Quando nascem os filhos, nascem expectativas. Ponto. A questão é como é que tu trabalhas essas expectativas. E foi tão interessante nisso. E depois eu disse-lhe: olha, Zoe, claro que tivemos expectativas, porque víamos coisas em ti, víamos talentos em ti, gostávamos de te ver aqui ou ali, mas nunca te passámos isso. Ou pelo menos tentámos não te passar isso, para que tu desbravasses esse terreno sozinha. Ela acabou por seguir a área do circo e é artista de artes circenses. Mas porque ela descobriu o corpo e quis fazer aquilo com o corpo e está a testar a vida dela. Mas é tão bonito isto, que é chegares aos 18 anos e dizer: vocês nunca tiveram expectativas sobre mim. Pronto, para alguns pais ter expectativa é preocupação, é educação. Não é. É simplesmente colocar o teu programa sobre o outro. E o nosso programa não é o mesmo programa que corre no outro. Bem, eu tenho tanta experiência. Olha, passávamos aqui 2 horas a falar. Uma vez estávamos no Brasil, nós passávamos assim um mês no Brasil, tirávamos as miúdas da escola e íamos para o Brasil. Lá por uma comunidade e tínhamos essa experiência. E a minha filha do meio, que tem uma ligação com a comida muito própria, e os pais entram em stress quando os filhos não comem. Claro. Porque E são não o comem programa o que eles acham deles. que devia comer. Não comem o que acham que eles deviam. Portanto, e o que a sociedade diz-nos, percentis e naquilo tudo, que o miúdo já devia estar assim ou assar. Então vamos essa pressão toda e não sabemos fazer a triagem. Chegámos ao Brasil e a miúda deixou de comer. Mas quando eu te digo deixou de comer é nada. Bebi água de coco. Isso deixava-me mais tranquila, porque tem muitos minerais e muitas vitaminas. Primeiro dia, ok, está-se a habituar. Segundo dia, terceiro dia ou quarto dia, sua filha, Claro. tipo, estás a Entras fazer o em quê? pânico, Jejum não é? de 4 dias, filha, não dá, eu não estou a aguentar. Aquilo foi demais para o meu sistema. Foi demais para o meu sistema emocional, para o meu sistema nervoso. E eu passo-me assim, em desespero de causa, fui fazer uma leitura de aura. Com uma pessoa lá dessa comunidade, fui fazer uma leitura de aura e disse: pá, olha, o meu intuito de estar aqui é tentar compreender a minha filha, o que é que se passa com ela. Porque ela não estava doente, ela animicamente estava bem, estava ligada à natureza, ia para a praia, corria, ela estava bem. Qual era a minha preocupação? Que ela não comia. E é suposto comer. E é suposto comer. E entretanto, na leitura da aura, com uma pessoa que não me conhece de lado nenhum, ela consegue, não é, ler o espírito da minha filha e passar-me informações. E ela diz-me... Consegue, pois. Consegue, não é? Sabes disso muito bem. E ela disse-me: olha, é assim, a tua filha está basicamente a dizer-te que ela não precisa de comer aquilo que tu achas que ela deve comer. Ela não tem o mesmo programa que tu. Ela não se alimenta da mesma forma. E nomeou-me as fontes de energia pela qual ela se alimentava.
Bem, eu só sei que chorava, do género, meu Deus, que mãe, eu sou péssima mãe, não soube ler a minha filha. Pronto, aquelas coisas que as mães já são muito boas a chibatarem-se, não é? Pinga, pinga, pinga. E eu também de vez em quando sou dessas. E epá, terminou a leitura da Áurea, eu com uma clareza brutal, cheguei ao pé da minha filha e disse-lhe, Yasmin, amor, peço perdão, porque eu não sabia disto, agora eu sei. Eu nunca mais te vou obrigar a comer nada, nem insistir. Ai, querida, mas tu tiveste um poder de encaixe, uma abertura muito grande. 4 dias. Sim, Foi. sim, não, mas repara, tu recebeste a informação e validaste. Validei, não, eu nem questionei. Não questiono. Cheguei ao pé dela e disse-lhe isto. E ela olhou para mim, assim, com aquele ar leve que ela tem. Está bem, mamã. Fui a apanhá-la na cozinha da comunidade. Naquele dia ela comeu 9 bananas. Ou seja, o que a estava a impedir de ser quem... Olha, estou-me a arrepiar toda de me lembrar desta experiência. Quem estava a impedir de ser quem ela é naquele ambiente, que era um ambiente muito espiritual, uma pessoa como ela, que é muito etérea, já estava lá em cima, era eu. E ela foi buscar o alimento que o corpo precisava, que era O corpo bananas. precisava. Bananas. 9 bananas. Não foi às pirâmides que estão nos livros e que Não. são publicados e que supostamente devia ser assim. E maravilhoso, não me perguntou, mamã, o que é que eu posso comer? Sim. Ela foi à cozinha. Porque ela pediu. sentiu e conectou-se também. É isto que eu quero, é isto que o meu corpo precisa. Água de coco, banana, já viste? E digo-te, foi das experiências mais duras para mim, mas mais importantes na minha vida, do respeito pela criança, em que a criança é competente. A criança é competente. A criança nasce com todo um sistema preparado para se manter vivo. Então quem sou eu para dizer que ela deve comer mais do que aquilo que o sistema dela está a dizer que deve comer? Então eu comecei a criar tanta pressão e tanta, sabes, ali, toxicidade, que ela bloqueou e disse, então não como mais. Não tenho capacidade para receber alimento. Os filhos são mesmo os mestres. Yep. Olha, mas graças às tuas filhas e também a este trabalho incrível, tu também tens formado muitos professores e a tua escola tem quantos professores neste momento? Mais de 150 professores, quer dizer, eu formo muito mais pessoas. Há aquelas pessoas que seguem outros caminhos e há pessoas que ficam a aprofundar o seu conhecimento dentro da Escola Baby Yoga Portugal. Então, com esses professores nós trabalhamos de uma forma mais profunda, sim. E são professores que trabalham especificamente Baby Yoga ou também outras formas de... Olha, é muito bonito porque quando eu comecei a dar certificação, mais uma vez o meu lado controlador, tu para tirares a certificação que eu dava de Baby Yoga, tu tinhas que ter filhos e tinhas que estar ligado à área da educação. E houve uma voz dentro de mim um dia que disse, estás a tentar controlar o quê? O que é que tu queres controlar, Sandra? E isto foi também uma aprendizagem muito grande, que é, não, deixa vir quem vem, porque são mensageiros, que vão levar da forma como levarem. E das pessoas mais brutais que me têm aparecido, às vezes não têm filhos, sequer. Mas têm uma ligação com a sua criança interior, muito forte, que absorvem os conteúdos da certificação e dão aulas. Mas há pessoas que não dão aulas, há pessoas que são fisioterapeutas e integram dentro das suas consultas, há pessoas que são enfermeiras, pediatras, tem tudo ali na certificação. Pessoas que são juízes e que de repente querem... incrível! Incrível! De género, nada a ver, ou enólogas, nada a ver, e de repente, não, mas o que eu sempre quis foi trabalhar com crianças. E eu posso com esta idade? Claro que podes. Vamos sempre. Bumba. E todas as pessoas, todos nós temos uma criança dentro, não é? E depois tudo por onde tocarmos vamos levar toda essa mágico. Experiência e contribuir. E essa grande rede que também tu criaste, que para mim é um ensinamento coletivo que vai ter um grande impacto na sociedade, não só pelo que tu fazes individualmente, mas também tudo o que estás a levar essas pessoas que vão fazer com outras pessoas. Tu, além disso, também tens um evento que trabalha muito esta... Sim, e nesse evento, é um evento que geralmente organizo pelo menos uma vez por ano, que se chama a Revolução na Educação. Pois dou-lhe diferentes temas. Por exemplo, educar a mente com o coração, foi um dos últimos temas que eu levei, ou sair do caos à calma. Pronto, dou assim uma direção. Mas é a Revolução na Educação. E quem vai mais são milhares de pessoas, mas a maior parte das pessoas, é online, nesse evento, são educadores. Portanto, há professores de primeiro ciclo, professores de segundo ciclo e educadores de infância. E qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa pode participar, pais, mães, pessoa de qualquer área, mas quem vai mais são as pessoas da área da educação e também algumas da área da saúde. Mas isto dá-me esperança, sabes, dá-me muita esperança, porque
eu não, às vezes as pessoas nos meus posts dizem, você fala mal dos professores. Não, eu não falo mal dos professores. Mas eu sei que na escola tudo começa no professor. Tudo começa no adulto que está com a criança. E nós precisamos ser humildes para admitir isso e querer trabalhar em nós. E dizemos que acabam às vezes de estar mais tempo com as crianças que os próprios pais. E nem imaginam o impacto que um olhar, que uma frase tem na vida de uma criança. Para sempre. Portanto, vamos perceber que quando marcamos, podemos marcar de uma forma ou podemos marcar de outra, e essa é a nossa responsabilidade. E podemos aprender a fazer melhor. Sempre. E aprender a adaptar mais às necessidades. Ou seja, porque eu também compreendo que não é fácil no sistema educativo que os próprios professores já receberam e aquilo que ainda aprendem nas universidades, e quando acabam de estudar e vêm trabalhar com grupos de crianças, não há um acolhimento nem uma preparação para este ajuste, eu vou-lhe dizer, social, planetário, vibracional, que as novas crianças têm, não é? E há uma desadequação completa. Há um desequilíbrio muito grande. Há muitos professores que querem fazer diferente e são esmagados literalmente pela pressão, neste caso do Ministério da Educação. São esmagados com aquilo que têm que cumprir. E depois não questionam. Porque aqui a base... Houve uma vez uma professora de uma das minhas filhas disse, pois a Gaia está sempre a interromper a aula com questões. Então, mas a questionar é bom, minha senhora, nós ensinamos os nossos filhos a questionarem as coisas, não é? Mas há sistemas que não permitem o questionamento. E questionamento é a base da nossa evolução. Se tu não questionas, segues o rebanho. Nem sabes se serve para ti, apenas... Sim, porque o professor não consegue gerir um espaço onde podem questionar com um espaço para todos, digamos. É desafiante. Mas quando é que ir buscar também esse ensinamento, ou essa técnica, ou essa ferramenta, ou essa estratégia, também parte, e fica aqui o meu apelo, porque tu também já fazes nas tuas redes e no teu trabalho muito este chamamento, mas fica aqui o meu pessoal para que os professores que nos estão a escutar, que nos vão ver, possam abrir o coração para dizer o que é que me está a fazer falta? Sim. Onde é que eu preciso ir buscar mais ferramentas que procurem uma outra visão, que se munam de uma abertura, de uma humildade, de uma permissão interna para ir buscar o que precisam, para lidar, para fazer face a todas estas, eu vou dizer, contradições que existem um bocado no nosso sistema e naquilo que é a necessidade destas almas que estão em corpos, são pequeninos, mas estão lá e precisam. E quando também nós começarmos a perceber que há um espaço para mais e para melhor e para um entendimento, para um respeito por todas essas diferenças, eu acho que vai haver uma mudança natural na forma de estar. Sim, acaba por ser orgânica. E eu também há uma coisa muito importante que os professores precisam de sentir, que é, não estão sozinhos. E às vezes, nestas certificações, não é? Chega a ter 50, 55 pessoas, e de repente, mas tu também sentes isso, mas tu também pensas isso, e como é que tu fazes? E isto faz falta. Que há muitos professores, porque uma coisa é escolheres uma escola considerada ensino alternativo, eu vou pôr bem em aspas, porque eu tinha muito para falar sobre isso, mas, ok, escolhes uma escola com um tipo de abordagem, pedagogia, chamemos-lhe, está ali tudo fechado. Eu já encontrei professores incríveis, seres humanos incríveis, em escolas ditas normais, porque o que faz o ser não é a pedagogia, são as suas experiências e as suas escolhas. Não é porque tu tirares uma pedagogia XPTO que vais tornar melhor professor. É pondo em prática no teu dia-a-dia e ir-te transformando todos os dias. Ponto final. E isto não depende da pedagogia. Os professores precisam também de ser ouvidos e de ser acolhidos, muitos deles, que sentem que estão a levar um barco sozinhos e não estão. Há muitos mais. É preciso nos agruparmos e percebermos, ok, o que é preciso, o que é possível fazer. E dou-te um exemplo. Quando as minhas filhas mudaram de escola, a minha filha mais nova, no primeiro dia da escola nova, há uma professora que já não está a aguentar, e não é fácil, 20 crianças a gritarem, excitadas e a correrem e a falarem alto e a não obedecerem àquilo que é solicitado. Não é fácil, claro. Não é fácil. E o que é isto obedecer? Mas, ok, era isso que estava a acontecer. E, de repente, a professora vai buscar um automatismo, que é, põe uma cadeira
no centro da mesa, no centro da sala e diz: ok, a próxima criança que falar, próximo de vocês que falar muito alto, que se rir, não fizer aquilo que eu estou a dizer, vai para a cadeira da vergonha. E chamou-lhe a cadeira da vergonha. Primeiro dia, a Sandra Matos estava a enviar um e-mail para a direção, porque eu não me calo. Esta é a minha responsabilidade enquanto mãe. Eu não me calo. Assim que a minha filha me trouxe isto, trouxe-me uma coisa boa e trouxe-me esta experiência, que ela considerou uma coisa que não era boa, uma coisa má, que aconteceu no dia dela. Ok, a coisa boa é que ela foi bem atendida, gostou dos professores de alguns, mas depois tive esta experiência. Eu perguntei, mas foi contigo? E ela, não. E realmente os meus colegas estavam a fazer muito barulho. Mas aquela cadeira não devia existir. Sim, pois não, filha. Vamos tratar disso. Enviei um e-mail, primeiro dia, direção, preciso, por favor, que me expliquem o que é uma cadeira de vergonha. Pai, eu não condenei, porque eu não estava lá, eu ouvi a versão da minha filha e acredito sempre nas minhas filhas. Mas questionei, género, ok, expliquem-me o que é. No próprio dia recebo outro e-mail, já da diretora de turma, a dizer, eu não sei, mas eu vou investigar. E fui investigar com a professora em questão. Resultado, isto não vai voltar a acontecer, foi num momento de desespero e de tentar controlar ali. E lá vamos à velha questão, é preciso controlar as crianças, não é preciso controlar as crianças, é preciso direcionar a energia. As pessoas não sabem o que é uma coisa e o que é outra. Tudo bem, na primeira reunião presencial que eu tive, logo a seguir, com a diretora de turma, eu perguntei-lhe, sabe qual é a primeira raiz de qualquer adição? Seja adição de sexo, álcool ou drogas? A vergonha. Agora, eu gostaria que pensasse um bocadinho o que é que a cadeira de vergonha pode gerar mais tarde. E ela ficou assim a olhar para mim. Não, a intenção não é essa. É óbvio que a intenção não é essa. Mas temos a consciência do impacto que uma coisinha assim pode fazer na roldana da vida? Esta é a nossa responsabilidade, enquanto seres humanos. Enquanto pais, enquanto mães, enquanto professores, enquanto seres humanos. E esta também é a tua função. É a tua função social, eu acho que tu tens com um propósito muito bonito. Tu tens feito um trabalho incrível, Sandra, a revelar, vamos chamar assim, revelar, a fazer chamadas de atenção. Não é só formar os professores, não é só fazer este evento, mas não é só educar também as tuas filhas, mas é um papel social ativo. Então, esse e-mail para a escola, aquilo que tu publicas nas tuas redes, o trabalho que fazes com as mulheres também, é fundamental para que nós possamos poder olhar as coisas da perspectiva, porque às vezes é só isso, é uma oportunidade de vermos, ok, eu até se calhar aprendi isto, ou se calhar até já fizeram isto comigo, mas e agora? Isto serve? E o que é que eu posso fazer diferente? E olhar para aqui de outra perspectiva, porque a maior parte de nós está num piloto automático a reproduzir coisas que aprendeu, não é? Sim, e muito numa componente, sabes, Joana, há também uma frase que me ancora assim muito, que é, estás indignada ou vais-te responsabilizar? Porque é isto que muitas vezes acontece. Nós não gostamos do que vemos, do que está a acontecer na nossa vida, na vida dos nossos filhos e refilamos, indignamos-nos. Mas não passa daquilo. Não procuramos exatamente a nossa responsabilidade na equação. E isso não nos foi passado, pelo menos na geração dos meus pais. Eu sempre vi os meus pais, pronto, educaram da forma como conseguiram, com o amor que tinham, e está tudo bem com isso, eu já fiz as pazes, mas muito numa base de indignação, não de ação consciente. Então nós aqui, e olhando para esta parte da educação, se levarmos isto para este ponto que, ok, eu estou-me a queixar do sistema educativo, o que é que eu fiz? De que forma é que eu tenho uma ação responsável? Porque estes e-mails, a forma como eu me posiciono, mesmo na era do Covid e tudo, sempre em prol das crianças, que não tinham responsabilidade nenhuma sobre a maluqueira dos adultos, não é? Que os privaram inclusivamente, crianças a aprender na primeira classe o A, o B, o C, os números, e não conseguiam ver a boca dos professores, estava tapada com uma máscara. Qual é o impacto da literacia, na literacia emocional de uma criança? Aliás, já se está a tirar o resultado disto. Já estamos a ver. Sim, já estamos a ver. Impacto. Acontece muito também em consulta ter pais que vêm porque não conseguem lidar com os filhos, não só pelo tempo que tiveram que gerir no Covid, ou seja, houve mazelas emocionais sim. na relação dos pais com os filhos que estavam permanentemente com eles e que não sabiam lidar com eles. Há consequências desse ensino que foi feito da maneira que se lembraram de co-criar, não é?
e que também teve consequências na própria aprendizagem das crianças e no seu desenvolvimento emocional. E está a acontecer muito. Os casos, não é? Já há estudos, não é? Já há resultados, já há estatísticas que os casos de ansiedade, de hiperatividade, déficit de atenção, que lhe queiramos chamar, dispararam a seguir a isto. Sim. E os próprios pais, com processos também de ansiedade, por terem de gerir os filhos que não conheciam, com quem não estavam e em situações de confinamento físico até e permanente no tempo e no espaço com os próprios filhos. E nos relacionamentos, não é? Também isto foi tudo um impacto gigante. Acho que os advogados nunca tiveram tanto trabalho, é sério, isso também já está, não é? Já saíram vários dados de tantos divórcios que houve nessa fase ou após essa fase, e também os pais que tiveram que lidar com os seus monstros internos, com as suas sombras, com as suas escuridões, com as suas dores, com os seus medos, com os seus traumas, que nunca tinham. Quem não fez o trabalho até à altura do Covid, deparou-se com um monstro gigante dentro de si. E esse monstro gigante, quando a gente não sabe o que há de fazer para ele vomita sobre o outro. Mas eu acho que é um presente, se nós tomarmos como uma oportunidade de olhar, porque o tempo que passamos, quantas vezes estamos em relações que já não servem por comodidade, porque não queremos confrontar medos, zonas de desconforto, e essa inverdade foi-nos apresentada assim, então também dentro do grande flagelo social que o Covid e todo este tempo trouxe, também há uma oportunidade. À humanidade de ver, de olhar melhor, de ver, mas não é de ver com os olhos só, é ver com o coração, de tomar essa percepção e essa consciência emocional de tudo o que estava a rodear. O que é a minha vida? O que é a minha vida? O que é que eu construí? Exatamente. Quem conseguiu fazer isso, conseguiu evoluir e crescer. E eu conto muitas experiências das minhas filhas porque, de facto, há que aliviar isto das crianças. Não é? Eu lembro-me da minha primeira filha, estava no 2º ano, quando foi o Covid. Aulas online não faz sentido para uma criança pequena, nunca fez, pelo menos naquele sistema. E ela, muitas vezes, quando aquilo que se começava a tornar-se de veras desinteressante, ela fechava a câmara dela e ia lá para fora brincar. E às tantas eu ia dar com ela a brincar. Então, filha, mas já acabou a aula? Não, estava super desinteressante. Então, ela foi encontrar outras coisas interessantes para fazer. O que não se passa dentro de uma escola. Agora, isto para mim, já comecei a pensar, quantas vezes isto se passa na vida de uma criança durante o dia e não pode dar asas à sua alma. Ela estava a brincar lá fora, com a natureza. Não estava ao telemóvel, não estava a jogar no telemóvel. Saiu para ser. Entendes? E para mim, quem conseguiu olhar as crianças sem as meter no buraco, hoje em dia já consegue estar a olhar para tudo o que se está a passar, com a quantidade de medicamentos que é vendida atualmente. Os ansiolíticos dispararam, somos dos portugueses, do país da Europa que mais ansiolíticos vende. Isto vem de onde? Vem do quê? Ou por estados depressivos, por estados de ansiedade, por estados já de hiperatividade, déficit de atenção, então é aos magotes. Quer dizer, uma criança ainda quer mover o seu corpo, é diagnosticada com hiperatividade. Como assim? Quando às vezes uma mãe ou um pai nas aulas dizia mas ele tem hiperatividade, é melhor não fazer o yoga, não é para ele, não é? Porque o yoga é para ficar muito quietinho. Não, minha senhora, é para trazer. Porque aqui há expressão de movimento. E uma criança, aliás, há muitas crianças mal diagnosticadas, isso seria outro tema, não é? Claro. Muita criança que só precisa de ser, só precisa de movimentar o seu corpo. Só precisava de pôr a câmara em pausa e ir. Exatamente. Porque se calhar se na sala de aula também houvesse espaço para isso, não havia estes chamados déficits de atenção, não é? Porque muitas vezes é só uma limitação profunda à natureza da criança. Completamente. E eu lembro-me uma vez também de uma professora que veio se queixar para o pé de mim e dizer eles estão impossíveis, os miúdos estão impossíveis, ou seja, e era uma professora consciente, ela estava a pedir ajuda. Eu não sei o que é de fazer com eles, eu não consigo, eu estou ali 15 minutos para começar a aula, mas já eram aí do 8º ano, talvez. Estou ali 15 minutos para começar uma aula, quer dizer, não dá, eu fico frenética, eles estão frenéticos, eu disse, então, mas espera, vamos pensar para trás. Eles vêm de onde?
Eles são uns miúdos que vêm de carrinha, são os mais problemáticos. Olha os rótulos todos. Ou seja, então quanto tempo é que eles estão fechados na carrinha? Desde Lisboa até aqui 1 hora. Ok, então os miúdos acordam, sentam-se numa carrinha, estão fechados numa carrinha 1 hora e tu queres que eles venham e se sentem para te ouvir. Claro. O que é que falha aqui? Ela disse, pois, mas eu tenho que começar a aula, não posso perder matéria. Mas tu estás a perder matéria, só que estás-te a chatear com isso, estão a criar conflito na relação e eles deixam simplesmente olhar para ti como uma figura de respeito. Passam a ter medo. É isso que queres? Não. Ok, então o que é que podemos fazer? Eles saem da carrinha e utilizas 5 a 10 minutos num trajeto por fora da escola em que eles movimentam o corpo, eles podem saltar, eles podem correr, eles podem gritar, eles podem cantar. E quando chegarem, estão com o seu corpo usado. Deram uso ao corpo. Movimentaram e direcionaram a energia. O que é que vai acontecer a seguir? Experimenta. E ela experimentou. Não é um passo de mágica, há uma educação, mas o facto é que ela consegue começar a aula à hora. Claro. E às vezes falta-nos isto. Estás a ver? Direcionar a energia. É diferente de controlar um comportamento. Olha, então, por exemplo, o que é que tu achas que podíamos fazer em casa, sugerir aos pais para ajudar a lidar com todas estas situações de ansiedade? Sim. Tens assim alguma prática que possamos aqui partilhar com as Aliás, pessoas? eu tenho um programa que é o Kit Superpoderes, que é brutal e está à venda para quem quiser comprar. E esse Kit Superpoderes eu desenvolvi-o especificamente na adaptação da minha filha mais nova à nova escola, em que ela começou a ter crises de ansiedade. Ok? E isto não é uma coisa dos adultos. Isto é uma coisa dos adultos, mas que agora é transferível para as crianças. E ela começou a entrar em ansiedade cada vez que tinha que ir para a nova escola. E eu comecei a criar um ritual com ela, muito prático, de ferramentas que ela sabe, ou seja, para ela não ir para a escola, ir para um campo de batalha. Entendes? Quando o sistema nervoso simpático está totalmente on e não tem descanso, é tramado. Ninguém aprende no ambiente de medo. Adorava que os professores percebessem isso. Ninguém aprende. Decoram. Claro. É totalmente diferente. Não apreendem a vida, decoram. E depois esquecem. Então, trago aqui 3 exercícios simples, que não é preciso, mais uma vez, não é preciso roupa específica, não é preciso nada, é preciso somente isto, fazer. Ok? E são exercícios que nos conectam à educação somática, conectam-nos à respiração e conectam-nos à consciência do corpo agora, que é tudo o que nós precisamos, porque a ansiedade só existe se estamos no passado ou no futuro, sabemos isso. Se estivermos no presente, não existe ansiedade, não é? Então nós estamos com medo do futuro ou com... Ou preso ao passado. Ou preso ao passado, certo? Pronto, então, 3 exercícios simples. Ok. Tá? Precisamos tirar aqui ou não precisamos de espaço? Não, está tudo bem. O que é que nós precisamos de fazer? Vai que eu também preciso muito disto. Todos nós precisamos. Eu ontem, antes de ir para a cama, depois de ter discutido com o Mário, fui fazer os meus exercícios somáticos, como é óbvio. Lá está, tu tinhas ferramentas para isso. Era Exatamente. só... Precisamos de ativá-las. Exatamente. Ativá-las. Ok. Validares isso, eu tenho, eu sei. Exatamente. Então, uma das questões muito importantes de nós percebermos é, quando nós entramos em ansiedade, há sempre sinais no corpo. Eu falei, tem 3, em off, meus. Eu começo a salivar, tenho um estilo de sudação, ou seja, transpiro de forma diferente, uma transpiração localizada, e o meu coração, o meu ritmo cardíaco altera. Quando nós estamos a um nível ainda inconsciente, ao nível somático, isto pode não ser muito perceptível, mas depois, se tu estiveres consciente, começas a perceber os teus sinais, antes de teres a ansiedade, tu já reconheceste os sinais. É para aí que a gente quer caminhar, que é, olha, o meu coração disparou, então eu vou-me reequilibrar. Ter atenção aos sinais. Exatamente, então ter atenção aos sinais. E há sempre sinais, o corpo está sempre a comunicar connosco, sempre, ok? E isto pode ser feito com crianças de qualquer idade, com adultos, com idosos, seja com quem for. O que é preciso? Descobrirmos as nossas costelas, ok? Ok. Então, tu vais procurar aqui as 3 últimas costelas. Há uma ideia de que quando nós respiramos profundamente devemos envolver a barriga, não é? A respiração do balão. Inspiramos, enchemos a barriga, expiramos e soltamos o ar que sai da barriga. Isso é fixe. Não quer dizer necessariamente que estejas a aliviar o diafragma. Pelo contrário, poderás estar a fazer mais pressão sobre o diafragma e isso não ajuda à ativação do nervo vago, que vai ativar o sistema nervoso parasimpático, que é o que nós queremos. Então, esta respiração
aqui, a respiração das costelas, ajuda-te a perceber que tu vais inspirar para as costelas. Portanto, fechas os olhos agora e vais inspirar para onde tu tens as mãos. E as costelas devem abrir para os lados e ligeiramente para trás. Inspira e leva o ar todo para aí. Inspira e expande, 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 expande o máximo que tu conseguires. E solta. E mais uma. Inspiro. E inspiras para as tuas mãos, levas o ar todo para as costelas e as costelas abrem para os lados e ligeiramente para trás. E expande, ganhar espaço aqui no diafragma para que ele se torne flexível outra vez e não rígido lá em cima. Expande tudo e solta. Isso. Mantém os olhos fechados, solta as mãos. Podemos repetir esta respiração quantas vezes forem necessárias. E nós agora vamos fazer uma respiração em que inspiramos pelo nariz, levando o ar fluidamente até cá abaixo, já ativámos as costelas, portanto elas já estão expandidas, já vão receber o ar, portanto não tens agora a consciência tanto nas costelas, vais inspirar agora, deixar fluir o ar até à barriga e ao expirar vais fazer o som até sair todo o ar, o som V-O-O. A boca faz um O mesmo. Vamos mais uma vez, inspiro. E solta. Até o ar sair todo, 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 todo. Isso. Voltas a respirar tranquilamente, normalmente. Vamos fazer aqui o último exercício, que é o humming, que é fechar agora a boca, mas os maxilares estão relaxados. Não é uma coisa forçada, não há tensão no maxilar. Então, os lábios estão cerrados, mas o maxilar está relaxado, a língua está relaxada dentro da boca. E vamos inspirar e ao expirar fazemos o som sempre com a boca fechada, sempre com os lábios cerrados. Inspiro. Mais uma. Inspiro. Leva o ar até cá abaixo, expande as costelas. E ao expirar, vais expirar pelo nariz, com o som. Isso. E permanece um pouco de olhos fechados. Só sentindo esta expansão que se dá dentro do corpo. O que é que acontece no teu corpo? Que órgãos é que relaxaram? E embora nós terminemos por aqui, a pergunta que eu deixo sempre é: precisas de mais? Que órgãos não relaxaram? E levamos esta pergunta para dentro. E às vezes eu sinto um rim, às vezes eu sinto o coração. Então, repetimos, caso haja necessidade. Mas por agora ficamos por aqui e abrimos os olhos. E os olhos ficam logo renovados, logo. Que bom, até parece que as cores estão mais brilhantes. Sem dúvida, sem dúvida. Então é mesmo muito mais simples do que se pode imaginar. E, por exemplo, estas 3 técnicas eu fazia com a minha filha no carro, a caminho da escola. Eu ajudava, ela ia ao meu lado e ia concentrada a fazer. Porque isto ajudava
a regularizar, a regular o seu sistema nervoso para uma melhor adaptação na escola, mais pacífica dentro dela, porque o inferno estava dentro dela, não estava lá fora, sabes? E é prático, tem que ser prático, não é uma coisa que se faz uma vez, é uma coisa que a gente, mais vale a consistência do que a quantidade de tempo. É a forma como aplicas as coisas no teu dia-a-dia. É isso, é assim que eu sou. Sandra, incrível, é muito grata, minha querida, foi Obrigada. mesmo maravilhoso ter-te aqui e acho que vão aqui dicas preciosas, sugestões e visões que vão ajudar muito cada um de nós também a olhar para a forma como se relaciona com a sua família, com os seus pares e consigo própria, com as suas emoções. Muito, muito, muito grata. Assim o desejo. Obrigada. Foi muito lindo, Obrigada, minha Joana. querida. Obrigada. Obrigada a ti, maravilhoso ter-te aqui e és mesmo incrível. Muito grata pelo teu contributo, assim, medido, que é tão necessário, mesmo. E obrigada pela voz que dás. Grata, querida. Tenho aqui uma coisinha, uma prendinha para é? te dar. Daí vou aqui buscar. Ai, Jesus, a ver se eu me porto bem. Não. Então, minha querida, tu Adoro que receber também presentes. trabalhas com mulheres e com o corpo, temos aqui, olha, são os nossos produtos aqui da escola e meus da linha do feminino, que é o pote de vaporização uterina, a tacinha coração e o banho de vaporização. Estás a brincar. Sim, olha, e espero que ele dê assim um mimo e um conforto. Foram criados exatamente também para trabalho com as mulheres e queria muito que tu levasses algo de mulher para mulher, algo que pudesse acarinhar-te. Amei. Ai, que vou. Aliás, eu fazia no bidé. Pois, é que a maior Não parte é? das pessoas Yeah. fazem, é um bocado desconfortável. Ele foi estudado com o tamanho, com a altura e com as pecinhas, com a marca de alma depois feminina. quer que tu me ensines. Sim, eu Pode vou-te ser? mandar. Eu vou-te mandar também o e-book e lindo portanto são mesmo. as nossas Lindo, peças lindo. desenhadas assim para mimar as Muita mulheres. gratidão mesmo. A ti, querida. E Muito grata. acho que fazia muito sentido que ficasses com um pedacinho aqui também do que eu queria com o meu coração. Muito obrigada. Como forma desta partilha que nós fizemos hoje aqui. Sim. Muito grata. Gratidão também. Muito mesmo. E amei. A sério. Muito feliz. E lembro-me de estar a tentar que a minha filha fizesse e ela não achava piada nenhuma no bidé, mas aqui acho que ela Eu acho que vai adorar. ser fácil, acho que vai ser mais Acho que ela fácil. vai adorar porque é um trono. Sim, Não é? E é amoroso. O coração é dizer Muito assim, isto é um amoroso. sítio para nos É um encontrarmos. trono do amor. Hã? Obrigada, olha, esta está É o espetacular. trono do amor, porque é mesmo, é o autocuidado. É mesmo. E pronto, também foi feito, eu acho que foi feito com muito amor. Também recebas isso tu. Sim, claro que sim, sente-se isto transborda, portanto, gratidão, muita gratidão. Sim.